Olá, professores! Vamos trabalhar hoje um pouco de descrição. Existem maneiras bem divertidas de trabalhar esse tipo de texto, porque os alunos podem usar a imaginação de como estar num lugar ou como descrever um local, entendendo que o tempo não pode passar. Tudo acontece ao mesmo tempo numa descrição. Enquanto você olha, você sente, você vê, e existem momentos que você pode apresentar de maneira criativa, apenas usando a descrição, fazê-los entender a principal diferença, por exemplo, do texto narrativo, em que há a passagem do tempo. Existe o antes e o depois no texto narrativo. No texto descritivo, só existe o durante. Mesmo que ele esteja dentro de um texto narrativo. Há descrições que são inseridas em textos narrativos, não é? Mas aqui nós vamos falar apenas da descrição. E, como eu disse, vamos passar depois uma atividade bem interessante para os alunos. Por exemplo, tem um texto aqui, essas atividades aqui eu tirei do livro do Hermínio Sargentin, do curso básico de redação que ele teve, que ele escreveu. Então, ele trata principalmente de uma forma poética da descrição. Por exemplo, aqui um pequeno texto. Abri os olhos, minhas pernas se estenderam ao máximo. Estiquei os braços como quem deseja alcançar o infinito. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele abriu os olhos, as pernas se estenderam, ele esticou os braços, ele está acordando. Que momento é esse? Você pode imaginar a cena, pode imaginar como foi isso. Vamos ver outro texto aqui, interessante também. O sol quente batia em minha janela. Os carros, os ônibus faziam arruaça. A cama grande me permitia movimentos amplos. Então é digamos, a mesma situação, o mesmo momento. Ele está ouvindo o barulho do trânsito, ele está numa cama ampla e se esticando todo porque acabou de acordar. O sol bateu na janela. Essa é a ideia, né? Abrir os olhos. Então, a diferença, você tem que deixar bem claro sempre, né? Dessa progressividade na narração, no texto narrativo, e essa ideia de simultaneidade no texto descritivo. Existe um texto chamado A Peste, muito legal. Também eu encontrei nesse curso de redação do Hermínio Sargentin, e é sobre uma menina que descreve ela mesma a partir do ponto de vista do irmão dela, do irmão mais novo dela. Como que ela acha que esse irmão a vê? E ela faz um texto em primeira pessoa, como se fosse o irmão falando dela. O texto é A Peste e o nome dela é Juliana Sgrignoli. Então é a descrição dela mesma a partir do ponto de vista do irmão. Quem escreve foi ela. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo e depois dar a sugestão que eu tenho para a atividade. A Peste, título. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, são um texto de 3 parágrafos, tá? Ela é uma peste, mas todos vivem dizendo: nossa, que linda! Parece tanto com sua mãe. Eu não acho que ela é bonita. Pelo contrário, é horrível. A minha mãe é bonita e nem é parecida com a Ju. Tem cabelos castanhos claros e quando os solta, ficam parecendo uma juba de leão e ainda fica coçando a cabeça o dia inteiro. Então, esse texto que vocês podem encontrar também, provavelmente tenha na internet, até não pesquisei isso. Mas que tal vocês sugerirem para que os alunos pensem em uma pessoa, antes de considerar o texto, pensem numa pessoa da sua família, do seu círculo de amigos, alguém que te conhece bem. E depois que ele imaginar uma pessoa, escolha essa pessoa e
pense como ela iria descrever você. Agora você é essa pessoa da sua família, ou sua amiga, seu amigo, e ele vai descrever você. Como será que ela faria isso? Como ficaria esse texto? Então você vai estar se descrevendo a partir do olhar do outro. Não é legal fazer isso? É uma boa atividade e rende uma boa aula. Até o próximo encontro.